Muito bem. Trump falou consistentemente na sua campanha eleitoral que a palavra mais bonita que havia era tarifas. Ele até brincava que o pessoal brigou com ele na campanha, que não era bom falar isso porque e Deus, e amor, e família, mas ele falou então que lá pelo quarto lugar ficavam as tarifas. Fez a promessa na campanha, está cumprindo. O Departamento de Comércio americano impôs tarifas sobre países pelo mundo. As mais altas, 50% sobre Índia e o Brasil, conforme se critica no Brasil a questão do tratamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente em julgamento, e na Índia a compra de petróleo dos BRICS. A ameaça é que isso possa até aumentar, a depender de outros fatores internacionais. São só alguns dos pontos que mostram para a gente o quanto a imposição de tarifas pelo presidente americano tem redesenhado os recursos que os Estados Unidos têm para negociar globalmente, e financeiramente também números vultuosos de dinheiro entrando nos Estados Unidos enquanto existem disputas sobre como isso afeta a economia. Mas esse é o contexto que a gente precisa para entender que agora há um recurso que pode mudar tudo isso lá no judiciário dos Estados Unidos. Uma corte inferior nos Estados Unidos havia dito que a autoridade de Trump para impor as tarifas não era como o governo americano pensava e as tarifas teriam que ser revogadas. Agora o governo americano leva o caso para a Suprema Corte. Vamos entender qual é a situação. O fato é, ontem o governo americano entrou com um pedido para que fosse analisada com urgência um recurso do governo americano para manter as tarifas impostas então. As tarifas foram impostas com base na Lei de Poderes Emergenciais Econômicos Internacionais do presidente, uma lei de 1977 que daria amplos recursos para que, no caso de uma emergência comercial, o presidente americano pudesse atuar. Bem, sob essa base legal, um tribunal de apelações nos Estados Unidos determinou, após ouvir um pedido, que a maior parte das tarifas não teria base para acontecer nessa lei. A gente tem aqui o que disse a decisão da Corte Inferior. Aspas então para a decisão. Parece improvável que o Congresso tenha a intenção a promulgar a AIPA, que é a sigla em inglês dessa lei, Lei de Poderes Econômicos Internacionais Presidenciais, de se afastar de sua prática anterior e conceder ao presidente autoridade ilimitada para impor tarifas. Foi isso que disse a decisão da Corte Inferior, uma decisão de 7-4 por 11 magistrados. A Casa Branca entrou ontem, então, com recurso. Esse recurso pode acelerar a definição. E quando é que a gente vai saber se ficam ou não e o que acontece com o judiciário americano? Provavelmente até o final do ano, até o dia 10 de setembro, então o quê? Sexta-feira que vem, a gente vai saber se a corte vai ou não aceitar avaliar o recurso que está vindo do presidente dos Estados Unidos, do governo federal americano. Se aceito, a corte deve estar então avaliando novos casos a partir de 6 de outubro, e é estimado que aí até novembro a gente possa ter algum tipo de resolução quanto a esse caso. Isso é pelo menos o que circula no burburinho da mídia americana. A gente trouxe também um pouco da argumentação que é feita pelo governo dos Estados Unidos nesse pedido. Isso está vindo do que seria o cargo equivalente a como um AGU, um advogado-geral da União lá nos Estados Unidos. É o procurador, o promotor, o jurista aí que defende o governo americano. Estou sem aqui uma tradução precisa do título. Ele é o Solicitor General, em inglês. De toda forma, o que está no pedido? A argumentação é a seguinte: as apostas nesse caso, os riscos nesse caso, não poderiam ser maiores. O presidente e seus funcionários de gabinete determinaram que as tarifas estão promovendo a paz e uma prosperidade econômica sem precedentes, e que a negação da autoridade tarifária exporia nossa nação à retaliação comercial sem defesas efetivas e empurraria a América de volta à beira da catástrofe econômica. Isso foi o que disse então a argumentação do pedido do governo federal que leva esse recurso para a Suprema Corte. Mas quem está movendo esse processo em primeiro lugar? A história é a seguinte: as ações contra o governo americano na questão das tarifas foram promovidas por pequenas empresas e por 12 estados, então. 12 estados, os estados processando a federação. Todos, claro, estados governados por democratas antagonistas ao presidente americano. Entre isso se inclui aí Nova York e Illinois, onde Trump tem sido muito crítico do governador, falando que ele enfrenta uma onda de criminalidade e se recusa a pedir ajuda do governo federal para combater as gangues. Ainda Oregon, que também tem uma questão aí de atrito com o governo federal. Parece que havia uma tentativa de driblar questões de saúde causadas pela liberação de drogas, e isso era uma polêmica pública nos Estados Unidos quanto à política para narcóticos de Oregon. Minnesota, também uma questão onde a questão ideológica, quando se fala de gênero, e mesmo sobre a eleição e transparência eleitoral, é muito polêmica. A gente pode resgatar aqui quando o presidente americano Donald Trump, então, falou que faria o pedido. Você estava acompanhando aqui, ao vivo no Epoch Times. Isso foi o mesmo dia em que se abria o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, o dia de recorde de audiência aqui no canal, e a gente fez a tradução simultânea de um anúncio, uma coletiva de imprensa do presidente americano, onde ele foi perguntado sobre isso e já antecipou, você acompanhou ao vivo com tradução simultânea,
que faria esse pedido à Suprema Corte. A gente resgatou esse trecho aqui legendado, vamos conferir. It's a very important decision, and frankly, if they make the wrong decision, it would be a devastation for our country. We've taken in trillions of dollars. And by the way, all these countries signed agreements, as an example. They're all happy, everybody's happy. But some whack job put in a lawsuit. It went before a very liberal court, and the liberal court ruled, it was 11, they ruled 7-4, with one of the most liberal of them all voting in our favor because they're patriots. I think I give tremendous credit to that judge. And now it's going to the Supreme Court. Now we're going to be asking for early admittance. We're going tomorrow, and we're going to ask for expedited. Isso foi na terça, então, na quarta ele fez o pedido. A palavra liberal em inglês também pode ser traduzida alternativamente como esquerdista, para dar um pouco mais de clareza para o significado do que o presidente americano falou. Bem, sobre isso dos dados, a gente traz também um pouco para dar contexto a respeito das tarifas. Os dados oficiais do governo americano mostram que até agosto as tarifas geraram um impacto grande na economia americana, tanto na arrecadação quanto no fluxo de investimentos. De acordo com o site da Casa Branca, por exemplo, a Apple anunciou 600 bilhões de dólares em manufatura nos Estados Unidos, a Nvidia 500 bilhões em inteligência artificial, a Hyundai 26 bilhões em fábricas, e a Amazon 34 bilhões em tecnologia, gerando mais de 100 mil novos empregos. Emirados Árabes Unidos, Japão, Arábia Saudita e Coreia do Sul também prometeram mais de 4 trilhões de dólares em investimentos nos próximos anos nos Estados Unidos, o que o presidente americano tinha acreditado também às tarifas. Segundo o Centro de Pesquisa da Universidade de Yale, o Yale Budget Lab, que é uma organização que se propõe independente, apartidária, as tarifas aplicadas devem gerar 2,7 trilhões, com T de tatu, de dólares em receita até 2035. Mais ou menos aí o PIB brasileiro, tudo que se produz no Brasil em um ano. Mas, claro, também existem disputas, é uma pauta sensível e tem questão da possibilidade de efeitos negativos. Esse valor pode reduzir para cerca de 2,2 trilhões, que seria uma diferença de meio trilhão. E na defesa das tarifas, Trump destacou, claro, investimentos em inteligência artificial e disse que sem essas medidas os Estados Unidos seriam um país de terceiro mundo. A gente tem aqui resgatado mais um trecho da fala de Trump. If you look at AI, all of those, all of that money that's going to be invested, trillions and trillions of dollars, the biggest thing, bigger than the internet, I suspect. It's the internet plus 3 or 4 other things combined. We are leading very substantially with AI. We're leading because of tariffs. We're leading because of talent, and this is where they'd like to be. But without the tariffs, we wouldn't have a chance because we wouldn't be able to protect those investments of the companies coming in. So if you took away tariffs, we could end up being a third world country. Muito bem, eu já antecipava que é um debate sensível, então, de outro lado, tem também um contra-argumento. Alguns pequenos empresários dizem que as tarifas estão começando a provocar prejuízos e podem ameaçar alguns pequenos negócios. Também a Federal Reserve de Dallas, no Texas, então a Fed do Texas, como se fosse uma espécie de banco central ali, aponta que quase metade das empresas sente isso na balança, com alguns custos mais altos sobre os preços. A perspectiva do governo americano é de que, e Trump falou isso anteriormente, mesmo que houvesse algum tipo de inquietação no curto prazo, no longo prazo, as tarifas beneficiariam o país. É um dos pilares da sua política externa e também é usado para pressionar países quando a gente fala de China, Canadá e o Brasil, mesmo quando a gente fala de Europa, tem sido um dos instrumentos de Trump. Ora, para pressionar em termos de acordos de paz, ele fala que isso é uma coisa fundamental, ora também para negociações, como é o caso agora com o Brasil, com a China, que a gente citava, e mesmo no Canadá, é uma ferramenta que ele tem utilizado para o que ele considera ser uma emergência. Ainda nisso aí, a gente também pode resgatar 2 dos principais debates que tocam nisso para encerrar o segmento. O primeiro deles: as tarifas de Trump foram uma coisa que surpreendeu muitos jornalistas, muitos analistas logo que foram impostas. A gente resgatou para você que acompanhou conosco o documento fundador da ideia no mandato agora de Trump, que vinha de Stephen Myrant, um dos principais conselheiros econômicos de Trump. Ele havia escrito, ainda na época da eleição, em 2024, um documento chamado Um Guia do Usuário para a Reestruturação do Comércio Global, e basicamente era a proposta das tarifas que foram depois implementadas por Trump. A argumentação era de que isso cumpriria uma série de funções, que incluíam, por exemplo, reindustrializar os Estados Unidos, mudar o perfil da economia, dizendo que os Estados Unidos haviam exportado muitas das funções, muitos dos papéis que desempenhavam na economia global para fora do país, e isso criava vulnerabilidades estratégicas em uma série de ordens.
Depois tem o argumento da questão eleitoral. Muitos estados que viram, ao longo dos últimos 35 anos, uma desindustrialização muito rápida, com suas fábricas indo para a Ásia ou para outras partes do mundo. Bom, na Ásia, China, Indonésia e Vietnã, muitas adotaram fábricas que um dia foram construídas nos Estados Unidos ao longo dessas décadas. A implicação eleitoral que eu citava nisso aí é porque Trump falava sobre reviver aí uma América do Main Street. As palavras dele eram tirar de Wall Street e colocar em Main Street, tirar ali das ruas das bolsas de valores e colocar nas ruas principais, reavivar as cidades e a indústria. Isso em muitos estados que contavam com gente que perdeu o emprego ao longo de décadas, famílias que perderam esses empregos votando em Trump precisamente por causa dessa promessa. Talvez até numa tentativa de garantir a próxima eleição em 2026, as eleições de meio de mandato para o Congresso que acontecem nos Estados Unidos. Seria uma mudança drástica no panorama estratégico americano e ainda, mesmo na questão eleitoral para 2026, nas eleições de meio de mandato, onde Trump tentará garantir uma maioria no Congresso para o resto do seu mandato. Seria um redesenho da estratégia dentro e fora para o governo americano. Mas tem outra questão a ser pontuada quando a gente tenta entender o panorama mais amplo da notícia aí. Isso é uma questão de que, mesmo na largada do mandato de Trump, muita contestação judicial aconteceu. Fosse com as universidades e com as medidas que eram tomadas a partir das ordens executivas de Trump, fossem outros processos que passavam pela questão da USAID, a USAID, a Agência Internacional de Desenvolvimento dos Estados Unidos, até muito polêmica aqui no Brasil, uma série de processos que foram abertas a cada ordem executiva que era assinada pelo presidente americano. E você conferiu aqui, conforme a gente cobria essa história, como uma estratégia, de fato, que já havia sido anunciada de democratas ou de opositores do presidente americano independentes. A ACLU, que significa American Civil Liberties Union, União de Liberdades Civis dos Estados Unidos, entre outras das principais organizações que já se anunciavam como opositoras do presidente americano, diziam que a judicialização e o judiciário seriam um caminho. Isso toca, claro, em debates que têm paralelo no mundo todo, quando se fala de uso do judiciário de forma politizada ou de uso do judiciário contra oponentes políticos. Isso fica como um ponto que vai ser observado. Afinal de contas, se haveria a possibilidade de isso acontecer de forma a reverter as tarifas, existe um debate muito, muito sério a ocorrer quando se fala de Estado de Direito. Isso aí é o que a gente fica aí para ver na sequência, conforme as tarifas podem ou não ser revertidas ainda até o final do ano no Judiciário. 10 de setembro é quando a gente vai saber se a Suprema Corte aceita ou não o pedido de urgência do recurso de Donald Trump. Se a Suprema Corte não aceitar, bem, um cenário aí ainda mais calamitoso para o presidente americano. Afinal de contas, a reversão das tarifas poderia de fato acontecer sem nem passar pela Suprema Corte. Se for aceito, a gente deve ter mais alguns meses para descobrir como votará a Corte. E claro, nos Estados Unidos o debate sobre politização do judiciário também é muito amplo, então vamos recapitular quem que indicou que juízes. 6 deles indicados por republicanos, 3 deles indicados por democratas. Lá nos Estados Unidos são apenas 9 juízes.